Eu quero ler um texto com vocês. Antes de ler esse texto, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. E antes de ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você acha que falta para Jesus voltar a esse mundo? Primeiro, Jesus volta ou não volta? Jesus volta. Ele prometeu que vai voltar. A parte mais difícil ele já fez, que foi morrer por nós. Aí ele prometeu que vai voltar, e ele volta. Eu tenho feito essa pergunta em algumas igrejas, várias igrejas, lugares por onde eu passo. E eu costumo perguntar assim: quantos acham que leva pelo menos uns 20 anos para Jesus voltar? Eu vou perguntar para vocês. 20 anos, mais ou menos, quantos acham? Até 20 anos Jesus volta. Quem acha de 10 anos para baixo? Não vai ser 20, vai ser 10 anos. Até 10 anos Jesus volta, quero ver. Isso. Quantos acham 5 anos? 5 anos, no máximo 5 anos. Quem acha mais de 20? Quero ver a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Obrigado para os que levantaram a mão aí. Eu acho incrível, porque em todos os lugares onde eu pergunto, o maior número de mãos levantada é em 20 anos para lá. E aqui foi assim também. Mesma coisa. As pessoas ficam meio assim, sem graça de levantar a mão. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim. Pessoas chegam para mim, em geral, quando a gente está viajando de carro, às vezes vão me buscar, e de repente a pessoa se vira e diz: pastor, só cá entre nós aqui, não é? Quanto tempo o senhor acha que falta para Jesus voltar? Como se aquilo que eu fosse falar fizesse alguma diferença nisso, né? Eu diz assim: o dia, a hora ninguém sabe, só o Pai é que sabe, né? Que diferença faz aquilo que eu vou dizer? Mas eu queria perguntar para você, quem está mais certo? Quem acha 20, quem acha 10 ou quem acha 5? Quem está mais certo? A opinião de vocês variou. Ninguém está mais certo, porque a gente não sabe. A Bíblia diz: o dia e a hora ninguém sabe. Mas eu acho que de certa maneira tem um grupo que está mais certo. De certa forma. Eu vou explicar de que forma é isso. É porque o meu avô, ele não colocava os filhos para estudar faculdade, porque ele dizia assim que era perda de tempo e de dinheiro, porque Jesus ia voltar e não dava tempo de se formar. Quanto tempo dura um curso aí? Uns 4, 5 anos. Ele dizia que era perda de tempo e de dinheiro, porque ele esperava que Jesus ia voltar nos dias dele. Os pioneiros da nossa igreja esperavam que Jesus fosse voltar no dia deles também, nos dias deles. Eles esperavam, aguardavam para aquela época. Você se lembra, por exemplo, também, vamos deixar os pioneiros para lá e vamos mais para trás, vamos pensar no apóstolo Paulo. O que Paulo escrevia? Ele também acreditava que Jesus ia voltar nos dias dele. Incrivelmente, a única geração que espera Jesus para a próxima geração é a nossa. Cada geração que foi vivendo nesse mundo esperava Jesus voltar para a sua geração, mas a nossa espera Jesus voltar para a próxima geração. E isso indica para mim, é um sinal muito grande de que está mais próximo de Jesus voltar do que nunca, porque ele diz assim: a hora em que ninguém me esperar, eu venho como um ladrão, quando as pessoas não estiverem me esperando. E se essa é a única geração que espera Jesus para a próxima geração, quer dizer que Jesus está às portas. Quando? Eu não sei, mas Ele está às portas. E tem mais. Quando eu sou nascido em um lar adventista, e sabe, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar nas profecias, eu estudo essas profecias, e eu nunca vivi na minha vida uma época onde estivesse o mundo tão maduro para Jesus voltar a qualquer momento. É assim, para Jesus voltar na época de Paulo não dava, faltava muita coisa para acontecer no mundo.
Para Jesus voltar na época dos pioneiros da igreja também não dava, e na época do meu avô também não dava. Mas se Jesus quiser voltar daqui 3 anos, o mundo já está tão maduro, tantas coisas já aconteceram, que se ele quiser voltar em 3 anos dá, talvez 2. Ou seja, considerando que o tempo de graça finda antes de Jesus voltar, há quanto tempo a gente está da volta de Jesus? Eu não sei, mas está muito, muito próximo. E quando Jesus voltar, ele vem para fazer o quê? Quero ouvir você falar comigo, vamos lá. Quando Jesus voltar, ele vem para fazer o quê mesmo? Ele vem para buscar os dele, os salvos. E quem quer fazer parte desse grupo de salvos aqui? Amém, eu também quero fazer parte. É a coisa que eu mais quero na minha vida. Agora, pega a tua Bíblia, Romanos 13, o verso é o verso 11 em diante, e diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, de certa forma, quem pensa em 5 anos está mais certo do que quem pensa em... Não porque Jesus vai voltar. Deus, durante 4.000 anos, o mundo inteiro ficou aguardando a vinda do Messias, que era Jesus. Os judeus tinham essa mensagem, e eles procuravam difundir isso ao mundo, eles aguardavam o Messias. Magos do Oriente vieram para receber o Messias, o rei dos judeus. 4.000 anos, eles não sabiam quando viria. Quando Moisés nasceu, o primeiro desse mundo, quando Moisés nasceu, achavam que era o Messias. Vários dos personagens bíblicos, os pais achavam que era o Messias, ou o mundo achava. Profetas, o próprio João Batista foi confundido com o Messias. Eles aguardavam o Messias, e o Messias veio. Nós estamos há 2.000 anos esperando o Messias, há 2.000 anos. Agora, é interessante, não é? Porque um Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, faria muito sentido se esse mundo durasse 6.000 anos, e o 7º milênio fosse o milênio do qual fala o Apocalipse, o milênio no qual a gente vai viver a eternidade com Deus. Faz sentido ou não faz? E quanto tempo falta para se completar em 6.000 anos essa terra? É melhor nem fazer a conta. É muito próximo. E Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo assim, sabe o que é certo? O que é certo é a gente viver essa vida com um senso de urgência, da iminência da volta de Jesus. Porque se você acha que ele vai voltar daqui 20 anos, o erro não está no erro de data, o erro está em um coração sonolento. Por isso ele diz assim, é hora de você acordar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais próxima do que quando no princípio nós acreditamos. Olha o que ele diz em seguida: vai a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas, nem em ciúmes, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele diz assim, a solução para nós, para a gente estar preparado para a volta de Jesus, vamos falar de novo? Ninguém, só estou ouvindo uma voz falando, nos revestirmos do Senhor Jesus. Vamos falar isso? A solução para estar pronto para Jesus voltar é nos revestirmos do Senhor Jesus. E como é que a gente faz isso? A gente é craque em falar algumas coisas que as pessoas não entendem. A gente fica só assim naquela coisa assim, né? Tem um verso na Bíblia lá em 2
segundo aos Coríntios, do capítulo 4, do verso 18 ao 20, eu acho o verso 20 diz assim: porque nós não olhamos para as coisas que vemos, mas olhamos para as coisas que não vemos, porque o que nós vemos dura pouco, e o que nós não vemos é eterno. Aí está dizendo, olhar para as coisas que nós não vemos. Eu disse num sermão uma vez, o segredo de Paulo era olhar para as coisas que a gente não vê. Na saída, um senhor que estava assistindo o sermão na minha igreja, ele diz assim: pastor, o senhor não disse o segredo de Paulo. Eu digo, eu disse. O senhor não disse. Eu disse. Não, e ficamos assim. Ele diz, então qual é o segredo de Paulo? Eu disse, é olhar para as coisas que a gente não vê, porque o que nós vemos dura pouco, o que nós não vemos é eterno. Ele diz, isso o senhor disse. Eu digo, mas esse é o segredo de Paulo. Ele falou, não, mas o senhor não falou como é que a gente olha para as coisas que a gente não vê? E é verdade. Pensa, para ele que estava visitando a igreja, ele não sabia como é que é olhar para as coisas que a gente não vê. Você sabe? Eu podia até dar uma explicação para ele bem coerente, mas que ele não ia entender nada do mesmo jeito. Eu podia dizer assim, para olhar para as coisas que a gente não vê, tem que olhar com os olhos da fé. E ele não ia entender nada do mesmo jeito. É ou não é? São frases de efeito, até frases bíblicas, termos bíblicos, mas que muitas vezes na prática não faz sentido. Olha um outro texto. Abre tua Bíblia aí comigo de novo. 1 João 5, 12. Você quer ter a vida eterna? Quer se salvar quando Jesus voltar? Quer estar pronto quando Jesus voltar? Paulo disse lá, ele diz assim, revesti do Senhor Jesus. Agora, João diz o seguinte, 1 João capítulo 5, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Vamos falar isso aqui? Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. É fácil. Como é que o que eu preciso fazer para me salvar? Ter o Filho. No que isso é diferente de revestir-me de Jesus? É a mesma coisa, dita de outro jeito. Ter o Filho. Jesus é o que? Ele é uma fumaça? É isso não? Jesus é uma fumaça? Não. O que é Jesus? Estou gostando de ouvir. O que é Jesus? Ele é uma pessoa. Uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa? E Deus Espírito é uma pessoa? Sim. Então Jesus é uma pessoa. Ele diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Você tem uma pessoa? Tem? Tem uma pessoa na sua vida aí ou não? Em termos humanos, relacionamento humano, você tem uma pessoa? Tem? Se você está pensando no teu filho, está errado, ele não é teu não. Vai ser da tua nora. Eu tenho uma pessoa. O nome dela, para vocês é Tia Cecel, para mim é Maricel. E ela é minha. Pertence a mim. Pertence ou não pertence? Pertence sim. Teve mulher que disse não e um monte de homem que disse sim. Pertence sim, sabe por quê? Porque ela quis assim. Eu também quis, mas ela também quis. Porque quando a gente casou, o pastor pergunta assim, você promete diante de todas as testemunhas, promete pertencer a ele, é da sua espontânea vontade de pertencer a Ele, somente a Ele, enquanto ambos viverem. E eu me lembro direitinho o que ela respondeu naquele dia. Ela respondeu sim. E ele perguntou para mim a mesma coisa. Eu respondi também sim. Eu escolhi pertencer a ela e ela escolheu pertencer a mim. Um escolheu pertencer ao outro. Então ela me pertence por vontade dela e eu pertenço a ela por minha vontade. Nós escolhemos assim. Agora, para um pertencer ao outro, aí tem uma história. Olha, foram 6 anos para eu conseguir conquistar aquela menina para ela casar comigo. A gente começou a namorar com 16, eu falei para você ontem. E a gente começou a se conhecer. E essa palavra conquista, ela tem tudo a ver com essa coisa de relacionamento. Conquista. Porque a conquista é essa coisa de você convencer a outra pessoa a ela querer pertencer a você por espontânea vontade dela. Isso é conquistar uma pessoa. Por isso que Cantares diz assim,
que nenhum rio, nenhuma quantidade de água poderia apagar o amor. E que se alguém tentar comprar o amor, ele só vai conseguir desprezo. Porque amor não se compra. Quanto você quer para me amar? Não tem jeito. Você pode apontar uma arma para a pessoa e dizer assim: se não me amar eu te dou um tiro. Não adianta. Você me ama? Não adianta. O amor, ele se conquista. E como é que a gente conquista o amor da outra pessoa? Como é que a gente conquista? Essa coisa chamada relacionamento. Relacionamento. A gente tem que se relacionar com outra pessoa. E no relacionamento tem duas coisas que são fundamentais. São três, na verdade. Mas vamos falar de duas agora. Como é que a gente se relaciona com alguém? Falando e ouvindo. Certo? A gente se relaciona falando e ouvindo. Se num relacionamento diz assim: eu sou mulher, eu gosto muito de falar, meu marido gosta só de ouvir. Não dá certo. Fala e ouve. É interação. Por isso que quando a gente fala com Deus é assim também. No nosso relacionamento com Deus é falar e ouvir. Mas só isso não serve. Por exemplo, você encontra o seu vizinho todo dia lá na saída de casa, conversa com ele. Isso é relacionamento? É um relacionamento, mas vocês vão ter intimidade? Não. O relacionamento tem que ser íntimo, e para ser íntimo vocês têm que ficar sozinhos também, os dois. Então nós temos que ter intimidade. E como é que funciona essa coisa da intimidade com Deus? A intimidade com Deus é estar o tempo todo com Ele. É andar com Ele o tempo todo. Por isso, se Jesus é uma pessoa e diz aqui: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. A Bíblia está falando de um relacionamento íntimo com Jesus. Ele está falando de uma entrega total. Ele está falando de manter Deus no nosso pensamento o tempo todo, de uma comunhão, uma comunicação constante com Deus. Onde quer que a gente vá, a gente carrega Deus com a gente. Em todos os momentos, em todos os lugares aonde nós vamos, Deus está aqui na nossa mente e a gente está conversando com Ele. Será que eu posso fazer isso? Sim ou não? Agora pensa, se Deus tem um plano, um projeto para eu ser salvo, se Deus planejou que eu fosse salvo de uma maneira especial, através de conhecer Jesus, e aí Jesus me revestisse, e eu fosse revestido de Jesus, e para isso eu preciso ter intimidade com Jesus, e eu preciso estar ligado com Jesus o tempo todo. O que você acha que o inimigo tentaria fazer comigo? Sem dúvida ele iria tentar me separar de Jesus. Vamos para João 15. Vamos dar uma olhada em como é que Jesus quer que a gente esteja ligado com Ele. João 15. Olha que declaração tremenda Jesus faz. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só o que Ele diz agora, veja só. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está falando de um relacionamento assim, íntimo. Por que ele está falando desse relacionamento? Sabe, depois na semana eu vou falar um pouco mais pormenorizadamente disso, mas eu quero introduzir um assunto. Deus descreve para nós um mundo espiritual que coexiste com o nosso mundo. Existe um mundo espiritual enquanto nós estamos sentados nessas cadeiras, é ou não é?
Se os nossos olhos pudessem ser abertos para esse mundo espiritual, o que a gente veria aqui? Anjos. Tem um mundo espiritual ao nosso redor. A Bíblia declara que Deus coloca anjos trabalhando conosco o tempo todo. Só anjos bons teria aqui? Só anjos bons? Não. Anjos maus também. Porque a Bíblia diz que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E enquanto Deus tenta o tempo todo se comunicar conosco, o inimigo tenta o tempo todo tirar a nossa atenção de Deus. Como é que o inimigo se comporta nesse mundo espiritual? A Bíblia declara para a gente também, lá em 1 Pedro 5, onde diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Não é aterrorizador pensar nisso? Olha só, a Bíblia diz que eu estou aqui, e o inimigo vive rondando ao meu redor, procurando me tragar. O tempo todo ele está me rodeando, tentando me tragar. Essa imagem do inimigo, ela é terrível na minha mente. Você não fica desesperado se você ficar pensando nisso? Hoje, quando você for dormir, deita e pensa: pois o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, procurando a quem ele possa tragar. Não é uma coisa boa para pensar de noite, é? Não é. Mas é o tempo todo assim. Como é que Deus se movimenta no mundo espiritual? Tem um salmo que é um salmo predileto de muitas pessoas. Ele começa assim, olha: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Que salmo é esse? Lá no verso 5, sabe o que diz? Ele diz assim: porque tu me cercas por trás e pela frente, e sobre mim estendes a tua mão. Uau! Sabe que eu sempre ficava pensando assim: por que o inimigo fica andando em derredor, procurando me tragar, mas ele não traga nunca? É porque Deus diz assim: quando você se conecta comigo, eu te cerco por trás e pela frente, e sobre você eu estendo a minha mão. Dá para você imaginar um campo de força, um campo de proteção que Deus faz? E aí eu entendo por que o inimigo vive dando volta, andando ao redor, procurando uma brecha para poder chegar em mim. Porque Deus está ali. Enquanto eu estou conectado com Deus, esse campo, ele está colocado ao meu redor. O inimigo não consegue chegar, ele não vai me derrotar, ele não vai me destruir, ele não vai me fazer pecar, ele não vai me afastar de Jesus, enquanto eu estiver conectado com ele. No momento em que eu desconectei, eu me torno vulnerável. Vulnerável. É impossível pecar quando você está conectado com Jesus. Lembra os discípulos andando com Jesus? Eles andavam com Jesus, mas quando eles queriam discutir quem era o maior no reino dos céus, eles tinham que ir andando mais devagar, e Jesus ia na frente, porque eles não podiam discutir quem era o maior junto com Jesus, tinha que dar distância. Jesus tinha que estar longe, porque se Jesus estiver perto, não dá para pecar perto de Jesus. Por isso Jesus diz assim: eu sou a videira e você é o ramo. O ramo que estiver conectado em mim, eu vou estar conectado nesse ramo. Você vai estar em mim e eu vou estar em você. A gente vai ser uma coisa só, inseparável. Não desconecta de mim. Esse é o tipo de relacionamento que eu, Jesus, quero ter com você. Eu quero ter o mesmo relacionamento que o ramo tem com a videira. Eu sou a videira verdadeira e você é o ramo e o meu pai é o agricultor. Não desconecta de mim de jeito nenhum, porque se você desconectar de mim, você fica vulnerável. É isso que Jesus disse. Aí faz sentido, então, quando eu ando em todo lugar, eu gosto de pensar que Deus está assim ao meu redor o tempo todo. Quando eu vou para o trabalho, Ele está comigo. Quando eu entro no meu carro, Ele está comigo.
Quando você vai para a escola, Ele está com você. Quando você vai ao banco, quando você vai ao supermercado, em todos os lugares onde você está conectado com Deus. E como é que eu posso ficar conectado com Deus? Será que eu posso orar em voz alta, sim ou não? Eu quero desafiar você a orar em voz alta na sua casa. Mas tem que ser com a porta fechada. Como Jesus disse, você quando for orar, fecha a porta do seu quarto. Entra lá e fala em secreto, e Deus que te ouve em secreto, Ele vai atender a sua oração. Fala em voz alta. Daniel orava em voz alta. Jesus orava em voz alta, por isso que quando os discípulos chegaram, ele estava orando. Eles nunca tinham visto uma oração tão maravilhosa. Jesus falando com o Pai, e quando Jesus acabou a oração, ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queríamos aprender a orar como o Senhor ora. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração, a comunhão constante. Eu devo entrar em casa e orar 1, 2, 3 vezes por dia. Meu menino pequeno uma vez disse assim: pai, eu oro mais do que o Daniel. Ah, é? Daniel é o Daniel da Bíblia. Porque o Daniel orava 3 vezes, pai. Eu oro no café da manhã, no almoço, na janta e para dormir. Eu oro 4. Oro mais que o Daniel. É esse tipo de oração que Daniel fazia? Abençoa o meu alimento. A gente vive com Deus uma relação comercial, não é uma relação pessoal, não é uma intimidade. Quando a gente só pede para Deus, é uma relação comercial. Isso quer dizer que está errado pedir? Não. Lá em Lucas 11, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não, Ele nos chama, nos incita a pedir a Ele, mas eu não posso transformar a minha oração só em pedir e agradecer, porque se a minha oração é só pedir e agradecer, essa é uma relação comercial com Deus, é uma relação interesseira com Deus, da minha parte. O que eu tenho que fazer com Deus é conversar com Ele. Então eu converso com Ele na minha oração. Agora, e quando eu não posso me ajoelhar lá no meu quarto, será que eu posso conversar com Deus o tempo todo? Isso é estar ligado. Isso é estar ligado o tempo todo com Deus. É andar pela rua falando com Deus. E eu vou te dizer, hoje em dia é possível até você andar pela rua falando com Deus em voz alta, se você quiser. Sabia? Você já teve alguma vez no supermercado e de repente alguém começou a falar atrás de você, você achou até que era com você, e quando você olha ele está falando no celular? Já aconteceu dele estar com um fone de ouvido assim, e está falando no celular com um fone de ouvido? Já aconteceu ou não? Comigo já aconteceu. Se você quiser falar com Deus andando por meio da rua, em voz alta, põe um fone de ouvido assim e sai falando em voz alta. Ninguém sabe com o que você está falando. Pois é, eu falei aquilo. Mas também não dá para entender como é que essas coisas não acontecem. Vão achar que você está conversando com alguém. Mas você não precisa se esconder. Você pode falar com Deus em voz alta ou em voz baixa, em pensamento. Você é convidado a falar com Deus de dentro de uma reunião. Quando você estiver sufocado, quando as coisas não estiverem boas ao seu redor, você eleva o seu pensamento. Você consegue sair do lugar onde você está e se conectar com o céu, sem ninguém perceber, sem as pessoas saberem. Deus espera, o Senhor Jesus espera essa conexão contínua com Ele. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci, e eu tinha acabado de pregar e dizer que nós precisamos conversar com Deus como um amigo, abrir o coração. Não é desrespeitar Deus, entende? Não é chamar Deus de o cara lá de cima. Não é tratar Deus de qualquer jeito. Também não é tentar rebaixar Deus aqui. Deus não baixa aqui. Somos nós que somos elevados a Ele. Contudo, nós devemos manter Deus sempre à nossa frente. O nosso contato com Deus deve ser íntimo. Você não acha que seria muito esperto, sagaz, nessa época em que Jesus pede para a gente estar conectado com Ele o tempo todo, que o inimigo tenha inventado um aparelho com quem a gente fica conectado o tempo todo hoje também? O que você acha?
Propaganda de internet assim: fique conectado. Fique conectado. Presta atenção nisso. Se a Bíblia está dizendo assim, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Se a Bíblia está dizendo, revista-se do Senhor. Se Jesus está dizendo assim, fique conectado comigo, como a videira que está conectada com o ramo, não desliga de mim. Se a Bíblia diz, o diabo está ao seu redor, tentando tragar você. E se Deus diz, enquanto você está ligado comigo, eu faço um escudo protetor e eu te protejo. É lógico que o inimigo ia criar alguma coisa para você ficar conectado nesse aparelho o tempo todo, para você não lembrar de Deus. E esse aparelho escraviza a gente. Uma vez uma pessoa diz assim, pastor, eu te mandei um WhatsApp, você não respondeu. Aliás, é assim, né? A pessoa manda um WhatsApp, quando você não responde, ela liga. Ela diz, eu te mandei um WhatsApp, você não respondeu. Antigamente era assim com e-mail. Que difícil. E uma vez uma pessoa falou assim, pastor, te mandei um WhatsApp, você não respondeu. Eu não pude responder naquela hora. O senhor só me respondeu no dia seguinte. Eu digo, o senhor só pude responder no dia seguinte. Ele diz assim, então o senhor não devia ter o WhatsApp. Ele é um empresário. É uma pessoa do ramo da comunicação. Se o senhor não pode responder o WhatsApp, quando é mandado o WhatsApp, o senhor não devia ter o WhatsApp. Eu diz assim, me perdoa, mas eu não posso não ter esse negócio, que se eu pudesse eu não teria, mas se você quiser continuar sendo meu amigo, é desse jeito que eu não tenho como, sabe por quê? Porque eu tenho uma prioridade. Se eu estiver falando com Deus, eu não vou atender o WhatsApp, não vou. Se eu estiver ligado com Deus, e sabe, eu estou tentando ficar conectado com Deus o tempo todo. Eu estou tentando, eu estou lutando para isso, não é fácil, porque a luta é uma luta ferrenha, o inimigo está o tempo todo me cercando, ele chama a minha atenção para um monte de coisa. Jesus está dizendo para você hoje assim, presta atenção, é urgente, eu estou aqui disponível para você se conectar em mim. Existe um mundo espiritual tentando arrastar você, se conecta comigo. O segredo é se conectar com Jesus. Tá, mas como é que eu posso orar sem pedir nem agradecer? De que jeito eu posso orar sem pedir nem agradecer? E eu vou te dar uma dica para você orar sem pedir nem agradecer. Conta para Jesus as coisas. Fala para Ele. Ao invés de você pedir ou agradecer, conta. Ao invés de você dizer, Senhor, abençoa o nosso culto, você pode dizer, Senhor, eu estou aqui nesse culto, e sabe, o Senhor conhece meu coração, e o Senhor sabe que o que eu vim buscar aqui é uma bênção sua. Você pediu? Você contou, não foi? É diferente ou não é? E aos poucos você vai aprender a contar para Deus as coisas. E tem gente que diz assim, mas por que eu vou contar coisas para Deus se Deus já sabe o que eu vou contar para Ele? É uma barreira para as pessoas. Tem gente que diz assim, não vou... Conta as coisas que acontecem com você, conta do seu dia a dia, Senhor, olha o que me aconteceu hoje. E tem gente que já nem começa assim, porque já pensa, espera aí, não, mas ele já sabe, não vou contar. Vou fazer um papel ridículo. Não pensa isso. Quer ver uma coisa? Você está andando na rua com um amigo seu, e de repente acontece um acidente. Vocês dois viram um acidente e mais pessoas viram um acidente. Ninguém comenta do acidente, é ou não é? Ou comenta? Se acontecer um acidente, o povo só vai falar do acidente. Mas o engraçado é que todo mundo viu. Mas um fica contando para o outro. E você viu e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vou contar uma outra coisa. 7-1. O que é 7-1? Você já sabe o que é. Depois daquele jogo, ninguém comentou com o outro o que tinha acontecido no jogo. Comentou? Não existe um programa mais inútil do que aquele programa que passa depois do jogo para comentar o que aconteceu no jogo. Por que o povo vê o intervalo do jogo, o que aconteceu no jogo, se ele já viu o jogo? É porque o ser humano gosta de comentar aquilo que todo mundo já sabe. E Deus gosta também. Por isso, quando você for falar com Deus, você pensar assim, espera aí, Deus já sabe. E daí? É assim que a gente faz. Fique conectado com Deus. Disso depende a sua vida espiritual. Jesus hoje tem um apelo para você. O apelo é assim:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jefferson, eu quero cantar com você uma música. Nós vamos cantar essa música. Essa música, ela é uma declaração sua para Deus. Pensa bem, você vai para casa e vai orar de hoje para amanhã. Você que está aí na igreja, você que está em casa, tem um dever: orar de hoje para amanhã sem pedir nem agradecer, certo? Esse é o seu dever. Sempre fazendo o que então? Contando para Deus. Mas espera aí, e quando o pensamento voa? Isso nós vamos aprender amanhã. Eu estou orando, meu pensamento voa. Isso nós vamos aprender amanhã. Mas hoje o seu dever é esse. E nós vamos fazer essa entrega para Jesus. Senhor, não quero que nada me desligue do Senhor. Vou me conectar no Senhor. E aí a gente vai cantar para Ele. Canta para Ele, olha nos olhos dele. Fala: Senhor, toma conta da minha vida. Eu não quero ficar nesse mundo. Canta assim, ó. Preciso me entregar, Senhor. Preciso assim. É isso que você quer fazer na sua vida? Então declara para Ele: preciso ouvir tua voz a me falar. O que você tem para dar para Deus hoje? Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Agora, mas ouve, Senhor, estou, aceita todos nós, Pai. Agora clama a Ele, pede a Ele, roga. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Amém. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Faz isso, Senhor. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Fecha os olhos. Ó Senhor, nós queremos fazer essa entrega, Senhor, da nossa vida. Na verdade, Senhor, nós não temos nada de bom a não ser esse coração pecador para colocar nas suas mãos. A gente vive nesse mundo, Pai, entretido com as coisas. O inimigo nos chama o tempo todo, mas, Senhor, nós queremos estar conectados no Senhor. Ó Pai, não deixa com que nenhum de nós se perca. Nós estamos aqui, Pai, para exercitar essa comunicação com o Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a crescer conversando com o Senhor. Que nós sejamos revestidos de Jesus, que nós tenhamos Jesus. Ó Pai, coloca-o no nosso coração e na nossa alma. Ó Senhor, por favor, o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar. Coloca o seu Filho dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.